Olá, combatentes! Pronto para mais um combate? Você está no canal Combate pela Oração. Nós estamos aí fazendo mais um vídeo, não é? Falando um pouco sobre as realidades da vida. Vamos fazer uma reflexão agora sobre sexualidade, certo? Digamos que exista um casal de namorados, tá? Onde o rapaz é um cara certo, honesto, e a mulher tem uma vida dupla que o namorado não sabe. Ela trabalha e faz programa. Não vou falar job, que é uma coisa, né? Vamos falar programa. Ela faz programas mas só que na cabeça dela é uma reflexão que estamos fazendo, tá? Na cabeça dela aquilo é só mais ou menos um trabalho, tá? Não vou falar o que tem na cabeça do namorado. Primeiro porque na nossa reflexão aqui, ele não sabe, de repente, ou se sabe também, não sei, pode reagir aceitando também como um trabalho, ou simplesmente não aceitando por ser o namorado dela, né? E achar que... E se não aceitar, ele tem razão. Por quê? Porque não é um trabalho. Ela não está compartilhando um conhecimento que ela adquiriu, que ela estudou, por exemplo, numa faculdade, ou que ela adquiriu com a vida, né? Algum dom, alguma coisa que ela tem que faz dela ser uma boa profissional. Não, ela está compartilhando a intimidade dela. A gente precisa entender a seriedade disso, não é? E além de compartilhar a intimidade dela, ela está compartilhando também, né, a sexualidade. E está compartilhando o pecado, né, de estar ali naquele momento fazendo alguma coisa que contraria verdadeiramente aquilo que ela verdadeiramente foi chamada a ser, não é? Hoje em dia, as militâncias políticas dizem meu corpo, minhas regras. De repente, para a menina que faz esse tipo de trabalho, ela pode falar meu corpo, minhas regras. Mas a palavra de Deus diz o quê? O seu corpo não é seu, ele é templo do Espírito Santo. Sendo assim, ele não te pertence, não é verdade? Ele pertence ao Espírito Santo. Ele é de Deus e para Deus. Então, meu irmão, nós precisamos nos guardar. Talvez, né, a pessoa acha que é um trabalho, é um dinheiro que ela está ganhando em cima do templo vivo do Espírito Santo. Foge a palavra às vezes, né? Mas você está sujando o templo do Espírito Santo. Então, é extremamente importante que nós possamos assim viver, né, conforme aquilo que Deus quer. Como eu falei, a militância diz meu corpo, minhas regras, certo? Paulo diz o corpo não é seu, o corpo é templo do Espírito Santo, certo? Então, o que eu posso fazer? Porque a palavra também de Paulo, ali no mesmo lugar, diz tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo é conveniente. Não é verdade? Então, meu irmão, se não convém, é permitido, mas não convém, não é interessante fazer. Então, por que eu quero fazer? Por que eu vou me aventurar numa aventura que vai desagradar o coração de Deus? Às vezes, você é uma pessoa de Deus que luta, mas que cai na sexualidade, mas se levanta e fala, poxa, não é isso que Deus quer. Mas às vezes você é consumido pelo teu corpo, porque Deus conhece os nossos limites, e Deus sabe até onde podemos chegar. Então, irmãos,
nesta realidade, Deus perdoa. Porque mais do que tudo, Deus conhece o coração do ser humano. Porque quando a gente fala Deus conhece o coração, muitos falam Deus é amor, eu posso fazer o que eu quiser. Não, Deus sonda os corações também. Porque quando ele fala que Deus conhece os corações, não é que Deus conhece que você pode fazer tudo, mas Deus sonda as suas intenções. Porque às vezes você cai no pecado da carne, não querendo cair. Porque você luta com o teu espírito. Às vezes até Paulo falava, até o sangue. Luta até o sangue. Então, dentro desta realidade, meu irmão, é interessantíssimo que nós busquemos fazer aquilo que é agradável a Deus, aquilo que agrada ao coração de Deus. E muitas das vezes vai contra a nossa vontade. E muitas das vezes a gente faz aquilo que desagrada a Deus, porque a gente já não está mais nem aí. A gente já perdeu a motivação de viver a Deus. Eu digo para você, retoma. Deus te ama. O mundo te seduz e te mostra e te leva para caminhos que não vão te dar alegria, ou que parece ser alegre, mas que no fim vai te levar à morte, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Certo? Então, esta grande realidade é que nós busquemos de todo o coração, de toda a alma, com todo o nosso ser. Porque a gente, quando quer pecar, a gente arruma os mais diferentes desculpas. Porque eu sou pecador, porque eu sou imperfeito, porque eu nunca vou ser santo. Que novidade é essa? Nós sabemos disso. Eu não sou, ninguém é. O que nos faz santos é a busca pela santidade. Justamente a busca pela santidade é reconhecer que eu sou falho. E eu, simplesmente por eu me colocar, aceitar o chamado de Deus, as pessoas me veem como santo. Porque eu não posso errar. Porque se eu errar, eu sou criticado. Se eu errar, as pessoas vão me olhar e vão falar, tá vendo? Por que você está na igreja? Tá vendo ali que você está errando? Eu sempre falo, eu sou homem de Deus. Ou seja, eu sou de Deus, mas eu sou homem. Eu não sou Deus de Deus, eu sou homem de Deus. Eu sou homem de Deus. Então, antes de ser de Deus, eu sou homem. Na palavra, né, que eu digo, homem de Deus. Antes, a primeira palavra que vem é homem. E a segunda de Deus. Então, se eu falo homem de Deus, primeiramente nessa palavra composta, primeiramente vem o homem. E depois vem que eu sou de Deus. E quando eu digo isso, homem de Deus, eu sou primeiramente homem, depois de Deus, significa que eu estou propenso a pecar. Mas sendo de Deus, eu estou mais propenso ainda a me arrepender. Irmão, isso é a vida do cristão. A partir do momento que eu me arrependo, significa que eu adquiro humildade, que eu adquiro que eu preciso de Deus. Se arrepender é entender o seu pecado, entender a sua imperfeição, entender a sua insignificância e entender que eu preciso voltar para Deus. Voltar agora, voltar sempre. Porque só ali eu vou encontrar o meu verdadeiro caminho, né? É caindo e levantando. Essa é a vida do homem de Deus. Tá? Porque tem aqueles homens de Deus que se acham santos. Esses caem, esses não sobrevivem. Eu vi um monte desses quando eu comecei a minha caminhada. Aqueles que exigiam demais de si mesmo e, em contrapartida, exigiam demais do próximo, do irmão. E ainda criticavam o irmão, que o irmão pecava.
minha juventude, quando eu comecei a caminhar. Quero dizer para vocês, nenhum desses estão mais caminhando. Por quê? Eu vou falar para vocês, você cozinha? Vamos lá fazer um bolo, tá? Vamos colocar aqui. Se você coloca muito, se você enche o seu bolo de... Como é que chama aquele negócio? Fermento. O que acontece com o seu bolo? Se ele tiver excesso de fermento, ele vai ficar uma borracha. Solado. E se você pôr pouco fermento, ele não cresce, você não chega naquilo que você quer. Ou seja, meu irmão, tudo tem a sua dosagem certa. O cristão, sim, ele vai crescendo, mas é gradativo. É dia após dia. Não exija de você aquilo que você não é capaz de fazer. Porque Deus não faz isso com você. Deus conhece o teu limite. E Deus usa do teu limite para fazer você crescer. E isso, como eu falei de pedir perdão o tempo todo, é a questão de você se arrepender o tempo todo. É de buscar a humildade, de entender que eu preciso de Deus, que Deus é a solução da minha vida. Sem Deus eu não sou nada. E assim eu vou buscando dia após dia, entendendo que eu vou cair, e faz parte da minha caminhada para mim aprender, porque a questão não é cair, porque cair eu vou cair. Entender que Deus é misericordioso, eu entendo e busco a misericórdia dele. E é isso que Deus quer de mim. Não falar eu sou santo, porque essas pessoas que falavam que eram santos, que exigiam demais de si mesmo e dos próprios irmãos como eu, chegavam a ser humilhados, porque falavam, e eu olhava para ele e falei, Senhor, eu não vou ser santo igual esses caras. O cara andava com o rosário pendurado no pescoço, andava com aquelas bolsinhas, na época era uma moda com o povo de Deus, andava com a Bíblia, em todo lugar que ia, levava a Bíblia. Aí, meu Deus, esses caras são muito santos demais. O que eu vou fazer para chegar na santidade desses caras? Pois bem, esses caras acabaram, meu. Esses caras não existem mais. Por quê? Porque eles não suportaram. Eles exigiam demais. E o começo, eles até conseguem, porque são jovens, porque estão animados com a caminhada, mas com o tempo ele começa a ver que não é bem por aí. Conversão é um caminho lento, gradativo. Conversão é um caminho que a gente precisa buscar. E essa busca, ela é gradativa, ela é pouco a pouco. Não desista de tentar. Levanta quando você cair. É normal cair, porque Deus conhece a nossa limitação. Deus conhece que nós somos criaturas santas e pecadoras. Dentro de nós existe o pecado de Adão, mas também dentro de nós existe o sangue de Jesus, que nos lava e nos purifica. Agora, para encerrar esse vídeo, resta a você escolher o que você quer para você: o pecado de Adão ou o sangue de Jesus na cruz. Pecado, os dois vão estar na sua vida sempre, mas a decisão é em qual você pretende ficar. Se você cair no pecado de Adão, você vai pedir perdão a Deus e voltar para Deus e voltar para a cruz de Cristo, ou você vai ficar no pecado de Adão e não voltará mais. Pensa, tá bom? E reflita, comente aqui nos comentários sobre a sua opinião sobre isso, e nós aqui encerramos esse assunto, porque nós precisamos viver, né? Entender que isso é caminhar para Deus. É assim. Esse é o servo de Deus, aquele que levanta e cai, ou melhor, que cai e levanta, não é? Esse é o segredo para a gente viver na fé. Não critique as pessoas que caem, os homens da igreja, porque eles são pecadores como você. Mas simplesmente
busque entender esse mistério de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.